pessoal do Louvor se aproxima. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem promessas para o teu povo. O Senhor, na bondade e misericórdia, nos leva a ficarmos firmes do Senhor. Ainda bem que nós somos fracos, somos falhos. Somos débeis, limitados, mas o teu poder tem nos sustentado. Com mão forte o Senhor tem guardado nossas vidas. E temos visto a Deus se realizando na vida do teu povo as promessas do Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, por estarmos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.
Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, Deus, pela doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelo sustentado, Senhor, na nossa vida, dia após dia. Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, e te louvamos e adoramos, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Quero te convidar a um texto bíblico, dois textos bíblicos, na verdade. Provérbios 16, 3 e Salmo 37, versículo 5. Provérbios 16, 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. E o Salmo 37, versículo 5, vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e fará. Que Deus se digne abençoar a sua palavra e aplicar essa palavra nos nossos corações essa manhã. Hoje nós vamos conversar sobre Deus no Senhor, Deus sendo. A doutrina do teocentrismo, ou centrista, que é de Deus e das coisas, que dá a ideia, ou que pressupõe, não diz, ou Deus é a causa primeira de todas as coisas, que é de torno do poder de Deus. Deus sustenta os mecanismos funcionando. Ela sempre foi muito viva nesse pensamento no homem antigo, até na Idade Média, tinha muito pensamento, né? O centro de todas as coisas, que todas as coisas giravam em torno, que sustentou os organismos, né? Faz tudo isso, não só as coisas inanimadas, mas também a própria vida humana tem no seu eixo a presença de Deus, que além de sustentar, dá direcionamento e movimento a todas as coisas. Jesus fala sobre isso, quando que todos os ficados na cabeça são contados, quando ele fala que as aves são alimentadas por Deus. Então, você viu o teocentrismo. A ideia de Deus estar no centro e controlando e permitindo que todas as coisas realmente sigam um curso. Não um curso cego, não um curso ininteligível, mas uma mente precisa, a mente de Deus, faz com que todas as coisas sigam um processo definido com numa tem. Na Idade Média, o homem começou a ser tratado como sendo a medida das coisas. Então, todas as coisas de humano, você vai ver na cultura humana, muita figura humana, os atos de homem, a ideia da Deus foi tirado do homem, que regula todas, faz todas as coisas acontecerem, né? E a gente vê o quanto é nefasto pensar que Deus não está mais no centro. O quanto é nefasto pensar que Deus não direciona todas as coisas. Um dia, conversando com uma pessoa, um irmão, esse irmão falou assim: quando eu recebo meu salário, eu no mercado fazer compras, eu peço sabedoria a Deus. Eu faço sabedoria a Deus. Eu faço o que eu tenho que fazer. Faço a compra, a vida é minha. Graças a Deus por isso. Porque, depois de acontecer dele, ele ficou chegando com Deus. Que eu acho que ele tem interesse acontecendo no meu corpo. Ele fala, mas está incomodando Deus, eu tenho esse difícil. Não foi bom ele ter se diminuído nessa condição, ter diluído o pensamento dele nessa condição, e agora depender de tudo. Hoje ele é pastor de uma igreja. Eu preguei na igreja dele esse ano já. Um dia fui pregar lá, foi muito bom. A igreja está bem desenvolvida, ele está fazendo um bom ministério. É o segundo ministério dele. E eu fiquei feliz de ver que a cabeça dele voltou para o centro. Coloquei o centro no centro das discussões, no centro dos mecanismos. Quando a gente tira Deus do centro, a nossa vida vai bem. A nossa vida vai embora. E hoje nós vamos conversar sobre isso aqui. Eu não sei aqui quem já sabe, mas eu já fui tesoureiro. Eu já fui tesoureiro de igreja. Tesoureiro da igreja. Não tem nada a ver com... Enfim, eu não sou organizado com dinheiro. O meu dinheiro, deixa o dinheiro da igreja. Mas, enfim, era o segundo tesoureiro da igreja. E tinha um jovem na igreja que ele estava desempregado. Recém-casado, desempregado, passando aperto. A igreja ajudando com cesta básica, ajudando, tentando ajudar ele a arrumar um emprego. E estava difícil para ele. E um dia ele conseguiu um emprego. Ficou todo feliz, conseguiu um emprego. E assim que ele recebeu, ele colocou no envelope o salário todinho dele. E a família chamou, foi começar preocupado com aquilo, né? Estava vendo um rapaz passando aperto.
E aí a gente chamou ele para conversar, conversamos com ele, para saber, talvez ele tinha equivocado, mal orientado, não sei, vamos conversar. Você faz um negócio desse, você pegou esse dinheiro todo para a igreja, você não vai fazer isso. Ele falou, eu preciso disso sim, fiz um Deus. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir uma página para mim, o salário é seu. É seu sim, é da igreja. Eu vou colocar na sua obra. Eu não posso lá, eu vou ter volta. E eu achei o grau de comprometimento dele com a fala dele, mexeu com a gente, mexeu comigo, rapaz. Cara, né? Que sensação, não teve medo, e faltou primeiro lugar pé. A questão é a seguinte, eu ainda o conheço. E eu estou dizendo que eu conheço, que a vida dele está casado, tem bons rendimentos, tem casa própria, a vida dele deslanchou. Não é, ele fez, não estou te estimulando, não. Não estou querendo dizer para você que está dinheiro. O voto que ele fez. Esse foi o voto que ele fez. E ele fiel no que fez. Porque ele é fiel no voto que fez, também o abençoou. Eu não por muito. Entendeu? Lembrando da sua safra. 633, né? Sendo acrescentadas. Fala exatamente assim, ó, você quer ser abençoado, Deus? Não quer ser fiel no pouco. Ah, mas como é que eu vou entregar dízimo? Eu ganho um salário mínimo só. Entrega o dízimo de um salário mínimo só. Quem te dá esse sustento é Ele. É Deus. Quando Deus, quem te sustenta é Ele. Quem tem 10 mil por mês, passa perto financeiro. Quem tem 50 financeiro. Vem daquilo de Deus. Ele alimenta o sistema, ele alimenta os meios que faz acontecer. Então, outra coisa, Senhor, já falei aqui, filhos. Mulher gasta mais, né? O homem rapa a cabeça, não precisa de passar. O shampoo do homem é o Lux Luxo. Pega o Lux Luxo, passa no cabelo, tá? Mulher não passa no cabelo de jeito nenhum. Mulher tem que comprar o shampoo, seda não sei das quantas,
Como é que é? Para pontas duplas, que não sei o que tem nada mais. Oi? Seda já não dá mais não, né? Então não dá seda mais não, tem que ser outras coisas, por causa das pontas duplas, por causa do cacheado, por causa de não sei das quantas. E gasta um monte de coisa. O homem não. O máximo que eu já usei foi um Neutrox. Você lembra do Neutrox? Lá de trás, né? Tá lembrado? Os irmãos quarentão aí, tá lembrado do Neutrox? Porque eu tinha o cabelo grande, o cabelo era Jackson, né? Meu cabelo era grandão. Agora não, agora é o Lux Luxo, passa aqui e tá bom. Mas na época era Neutrox, meu cabelo era grande, tinha que puxar ele com garfo assim, ó. Aí para ele ficar mais macio, eu passava o Neutrox assim para dar uma moral. Mas o resto era Lux Luxo. E assim é. Né? A mulher não, a mulher precisa de mais coisas. E esse diácono, ele tinha 7 filhas para cuidar. E para cuidar de 7 filhos não era fácil, não. E esse homem, ele não tinha estudo, ele tinha pouco recurso, ele ganhava um salário mínimo. E você quer saber da coisa? Ele casou todas 7. Casou as 7, cuidou das 7, Deus abençoou, não faltava. Não, eu sou testemunha, eu vi, sou testemunha disso. Ele morreu com, acho que 92, 93 anos de idade, ele morreu. Mas a vida dele foi abençoada. Por quê? Ele tinha Deus no centro. Deus no centro. Se você tira Deus, tudo desmorona, né? Tudo desmorona. Vamos pensando aqui. Olha só. Deus tem um plano geral para a humanidade, para todas as coisas criadas, ele tem um plano geral. E ele tem um plano individual para se encaixar nesse plano geral. Deus está fazendo uma obra grande, Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Né? Deus está fazendo um plano, ele está levando a efeito um plano de restauração de todas as coisas criadas. E ele precisa usar a minha vida e a sua vida nesse plano. Isso quer dizer que ele tem um plano específico, individual para cada um, para a gente encaixar no plano maior dele. Saber o que Deus está fazendo e saber como me encaixo no que Deus está fazendo é sumamente importante para a minha vida e para a sua vida também. Então, ele chama pessoas para essa obra. Ele chama a mim e chama você. Mas para eu fazer parte desse plano, para eu saber qual é a minha parcela de contribuição para o desenvolvimento do plano de Deus, eu preciso colocar Deus no centro. Já viu quando você está adiando, mas chega um momento que você tem que abrir o guarda-roupa, tirar tudo? Já viu quando às vezes tem que fazer isso? Não, de hoje não passa. Aí você tem que tirar tudo dentro do guarda-roupa, jogar um troço lá para as criaturas da noite não permanecer lá, né? E você vai colocando tudo, aí você vai, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu não uso, mas eu vou guardar, vai que eu uso depois. Não tem uns negócios, você vai organizando de novo. Hoje nós vamos ter que fazer isso. Vamos ter que abrir o nosso guarda-roupa, que é a nossa vida, tirar tudo e começar a reorganizar. Primeira coisa que tem que ser colocada dentro desse guarda-roupa é Deus. Tudo tem que ser organizado em cima dele. Tudo tem que ser montado em cima dele, né? Então, vamos trabalhar nisso. Olha só, nós precisamos buscar a Deus para saber como Ele quer usar a nossa vida em todas as áreas. Às vezes, irmãos, a gente está preocupado em orar, dobrar o joelho, orar, pedindo a Deus para consertar o nosso casamento. Às vezes a gente está preocupado em dobrar o joelho e orar a Deus, pedindo Ele para consertar os nossos negócios, nosso emprego e outras coisas mais, nossos estudos, né? Senhor, abençoa lá no meu estudo. Senhor, abençoa lá na empresa. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, abençoa meu filho. Acontece que se a gente buscar a Deus por Deus, as demais coisas vai colocando em ordem. Tem muita coisa que a gente ora, que a gente está orando a respeito, que na verdade está sendo usado para nos distrair da busca de Deus por Deus. O que Deus espera de mim e de você é que eu busque a Ele por Ele, e não por aquilo que Ele pode fazer. À medida que eu buscar a Deus por Ele mesmo, Ele vai mudando meu coração, vai mudando a minha mente, vai mudando a minha vida de tal maneira que as demais coisas vão sendo organizadas. Deus coloca a ordem em todo caos. Em todo caos. Mas para Ele colocar a ordem em todo caos, Ele precisa estar no centro. Para Ele alimentar os mecanismos, para que os mecanismos funcionem de uma maneira, uma engrenagem perfeita, Ele precisa estar no centro.
Eu falei isso aqui semana passada e tenho que voltar a falar porque me chamou bastante atenção o que o pastor disse na mensagem que ele disse. Ele falou o seguinte, que o casal estava brigando e pediu para orar pela vida conjugal. Ele falou assim, busquem a Deus. O casal está brigando porque está disputando entre eles. Não tem Deus no meio. Coloca Deus no meio aí que as coisas se resolvem. Aplica Deus no meio aí que as coisas vão se organizando, né? Ao buscar Deus, ele vai colocando ordens no caos. Ele vai colocando ordem no caos. Nós não somos chamados para resolver as coisas. Isso é com ele. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias, naquele momento, estava no contexto do cativeiro. Ele não tinha como resolver a situação. Mas Deus falou com os profetas, Jeremias, Daniel, Ezequiel, orem, é orar. Porque vocês não têm como colocar fim no cativeiro. Há certas desordens na nossa vida que nós não temos como colocar fim nelas. A gente só tem que orar, buscar a Deus, e Ele que vai colocar fim nas coisas. Ele que vai organizar as coisas. Entendeu? Ao buscá-lo, estamos chamando Deus para o centro de controle. Estamos convidando Deus para controlar as coisas, para organizar as coisas. E quando Deus está no centro, a nossa vontade, a minha e de Deus, começa a se confundir. A Bíblia diz que tanto querer como efetuar procede de Deus. Então, quando Deus está no centro, a minha vontade e a dele começam a se confundir. Ou seja, eu começo a sentir vontade de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Entende? Não era problema do Moisés tirar o povo do Egito, esse é o problema do povo, esse é o problema dos hebreus. Mas a vontade de Moisés e a vontade de Deus começaram a se coincidir de tal maneira que Moisés sentiu o desejo de tirar o povo de lá. E assim é. Né? Assim é o que Deus faz na nossa vida, né? Quando Deus está no centro, nós damos prioridade a Ele e às suas coisas. Você quer ver se Deus está no centro? Observe se você está dando prioridade a Ele. Observe se Ele tem a palavra final, se é Ele que direciona a sua vida. Preste atenção nisso. Aí você vai ver quem que está dando a palavra final na sua vida, quem está no centro, quem está comandando, quem está tendo controle sobre a sua vida. Tem pessoas que recebem uma palavra de repreensão, mas agradecem a Deus. Né? Eu quero consertar, eu quero acertar minha vida com Deus. Mas tem pessoas que recebem uma palavra de repreensão da parte de Deus, vira a cara para Deus. Quer saber de Deus, mas não. Então, tem pessoas que querem se consertar, querem ser trabalhadas por Deus, e tem pessoas que não deixam isso acontecer, não quer que isso aconteça. E aí, ao não permitir que Deus mude a minha vida, mude a minha maneira de pensar, ao não permitir que Deus organize os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha vida diante dele, ao não permitir isso, eu estou dizendo que quem está no controle sou eu e não ele. Quem é meu Senhor, sou eu. Tem gente que lê a palavra de Deus e a palavra não vem, né? Tem um negócio assim, né? Vamos ver o que Deus vai falar. Ô, benção, entregue teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Oh, glória, tem promessa para mim aqui. Mas aí Judas foi e se enforcou. Misericórdia. Misericórdia. Então, quando a palavra é boa para mim, ela é uma benção. Caixinha de promessa é uma beleza. Na caixinha de promessa, você vai ali, só tem promessa, só benção. Mas quando fala das responsabilidades, ame seu inimigo, perdoa, dê outra face. O inimigo está querendo me confundir, está usando a Bíblia para me confundir. O inimigo está querendo arrumar para minha cabeça aqui. Porque eu estou no centro, eu só quero obedecer a Deus quando a palavra de Deus parece boa para mim, quando não me compromete tanto. E às vezes, irmãos, obedecer a Deus e colocar Deus no centro vai comprometer muito a nossa agenda, vai comprometer muito o nosso sentimento, nossas emoções, vai comprometer muito aquilo que nós somos. Entendeu? Então a gente precisa estar atento a isso aí. Quando Deus está no centro, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Há muitas promessas para a nossa vida e elas se cumprem porque Deus é fiel. Deus é fiel até a gente sendo infiel, né? Deus é fiel até a gente sendo infiel. Imagina a gente sendo fiel. Imagina se eu entregar para Deus a minha melhor vida, o melhor da minha vida. Imagina se eu entregar para Deus o melhor do meu condicionamento físico, emocional, espiritual. Imagina se eu entregar para Deus o melhor da minha intelectualidade.
Imagina se eu entregar o melhor. Eu entrego só um pouquinho, ele é capaz de fazer tanta coisa. E ele continua sendo fiel a mim. Imagina se eu entregar mais. Imagina se eu me esforçar para ser um pouco melhor diante dele. Né? Então, como eu vou fazer isso? Então nós vamos arrumar o guarda-roupa. Nós vamos ter que arrumar o guarda-roupa da nossa vida. Tirar da nossa vida, tirar da nossa mente, do nosso coração, tirar da nossa vida tudo aquilo que não vou usar mais, que eu não preciso usar nessa nova vida com Cristo. Tem coisas que eu não preciso usar nessa nova vida com Cristo, mas que está lá no guarda-roupa. Está lá no guarda-roupa sendo alimento para traça, está lá no guarda-roupa sendo alimento para barata. As criaturas da noite estão se alimentando de trapos de imundícia que eu deixo permanecer dentro de mim. Então eu tenho que tirar, eu tenho que abrir o guarda-roupa, limpar, passar um pano lá com alguma coisa, com veja, né? Um pano com veja, com um troço qualquer, passar lá. Não tem naftalina mais não. No nosso tempo tinha, né? Aí o pessoal da naftalina lembrou. Aquelas bolinhas brancas, você coloca no fundo da gaveta, as baratas não. Hoje em dia deve ter coisa mais moderna, né? Mas enfim, nosso tempo era naftalina. Para os mais novos, naftalina era uma bolinha branca assim, ó. Fedia, mas fedia mesmo. Aí você abria o guarda-roupa, colocava lá no fundo da gaveta, para as baratas não ir, para a traça não ir. Não roer essa roupa, né? Então, começa limpando o guarda-roupa, tira tudo, vai limpando tudo. A roupa velha, coloca no saco de lixo, você não vai usar. A que tiver em condições ainda de usar, mas você não quer mais usar, porque já passou da moda, né? Você pode doar para alguém que precisa mais que você. Vamos começando a organizar isso aí, dobrar direitinho. O que eu preciso dobrar? O que eu preciso tirar? O que eu preciso limpar? O que eu preciso colocar para evitar que esses bichinhos, esses insetos, essas coisinhas não permaneçam no guarda-roupa, no meu coração? O que eu preciso fazer? Preciso fazer. Preciso fazer para Deus voltar para o centro. Para que a nossa vida não seja só um ajuntamento, a nossa comunhão aqui não seja só um ajuntamento de pessoas, mas que seja de fato uma igreja. Então eu preciso que Deus esteja no centro e Ele vai então organizando os demais processos. Preciso orar, preciso buscar a Deus em oração. Não aquela oração cega, ou então aquela oração viciada, mas a oração sincera. Abrir o coração sinceramente para Deus e falar para Ele tudo. Preciso deixar Ele a par de tudo que está acontecendo dentro de mim. Ele precisa saber, Ele quer saber. Precisa aprender a meditar na palavra. Salmo 1 fala que o homem que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que vai dar fruto, vai dar muito fruto. O fruto do Espírito Santo vai brotar em mim. Talvez você é o tipo de pessoa que está falando assim: nossa, eu preciso ser mais paciente. Nossa, eu preciso ser mais calmo. Falando a mesma coisa, paciência e calma, né? Talvez Deus quer falar isso aí. Nossa, eu preciso ser mais tolerante. Mesma coisa, né? Nossa, eu preciso ser mais... Tudo que você precisa ser mais, o Espírito Santo é capaz de fazer. Não está acontecendo porque você está tentando gerar em você isso. Você não vai conseguir. Eu preciso ser mais santo. Você está tentando gerar santidade. E não tem nada a ver contigo, tem a ver com o Espírito Santo. Quando eu buscar a Deus, para Deus ir trabalhando em mim, Ele vai trabalhando isso tudo em mim. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros que dá fruto. Então o fruto do Espírito Santo vai sendo gerado em mim porque eu estou buscando a Deus. Eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus no centro da minha vida. E à medida que eu quero Deus no centro da minha vida, Ele mesmo vai depurando a minha vida, vai produzindo frutos e vai tirando as impurezas da minha vida. Entende? Eu preciso tomar uma atitude, sabe quando? Agora, sobre isso tudo. Deus precisa vir para o centro da minha vida, não é amanhã, é agora. Eu preciso pedir que Ele venha na minha vida agora. Irmãos, Deus quer fazer uma grande obra na vida dessa igreja. Deus quer fazer uma grande obra através da vida dessa igreja. Mas cada um de nós precisa tomar esse compromisso de colocar Deus no centro. Isso não é o compromisso do fulano, do beltrano, do ciclano que está lá na frente, o diácono tal, o pessoal que ora de manhã. Não. Esse é o compromisso de todo mundo que faz parte desse ministério. O que Deus quer fazer depende de cada um de nós. Cada um dando a sua contribuição. E a sua contribuição
é o seu coração diante de Deus para que ele seja o centro. Sabe? Deus tem falado muito comigo sobre isso. Bastante comigo sobre isso. Tem coisas que estão bloqueadas, não estão acontecendo porque não há entrega total. Tem coisas que estão bloqueadas, que não está acontecendo porque a gente não está se quebrantando mesmo diante dele e permitindo que ele esteja no centro da vontade, que as coisas estejam no centro da vontade dele. Nas nossas vidas em particular e na vida da igreja como um todo. Entende? Eu sei que quando o pregador, o pastor fala assim diretamente, choca um pouco, né? Mas essa mensagem não é para outro lugar, é para essa igreja aqui. É para essa igreja aqui essa mensagem. Então a gente precisa ficar atento a isso, para que o inimigo não nos distraia, né? Nos faça pensar em outras coisas, observar outras coisas, e não prestar atenção naquilo que Deus realmente quer colocar como verdade absoluta na nossa vida. Josué, em determinado momento, ele falou para o povo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você quer ver maravilhas de Deus acontecendo na sua vida, meu irmão? Você quer ver maravilhas de Deus acontecendo na sua vida? Então santifique-se hoje. E santificar aqui não é um conjunto de coisas que eu preciso fazer para agradar a Deus. Eu vou parar de comer carne aqui assim, vou parar de fazer assim, vou parar de fazer aquilo outro para agradar a Deus. Não, santificar é buscar a Deus. Santificar é eu buscar a Deus. Tem culto de oração todo domingo, 8h30 da manhã. Tem culto de oração toda quarta-feira, 7h30 da manhã. Da noite, desculpa, da manhã. Da noite é difícil, de manhã. Então, culto de oração toda quarta-feira, 7h30. Né? Você tem oportunidade, eu tenho oportunidade todo dia na minha casa de tirar um tempinho para ler a Bíblia e buscar a Deus. Eu posso tirar um tempinho também para fazer um jejum. Eu posso tirar um tempinho para buscar a Deus com mais intensidade. E eu fazendo isso, colocando Deus no centro, as demais coisas vão sendo organizadas. Às vezes a gente se cansa porque a gente está tentando organizar coisas que a gente não tem condições de resolver. Não está na sua mão fazer. Quantas vezes você se colocou em oração falando com Deus sobre um assunto e as portas se abriram? Quando você parou de bater, a porta abriu. Você desistiu de mexer com aquilo ali e começou a orar, só orar. Eu vou só orar agora. Já teve esse momento de você falar isso? A partir de agora eu vou só orar sobre isso. E aí Deus foi lá e colocou a mão dele para abençoar. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. Você vai ser muito abençoado, meu irmão, se você colocar essa palavra em prática na sua vida. Eu vou ser muito abençoado se eu colocar essa palavra na minha vida. Lembra desse rapaz? Eu contei 2 experiências aqui de 2 pessoas, um jovem e um senhor. O senhor que com salário mínimo cuidou de 7 filhas e o jovem que decidiu ser fiel a Deus, entregando todo o seu primeiro salário na mão de Deus. Todos os 2 foram abençoados por Deus. E eu sou testemunho ocular disso. Eu vi isso acontecendo. Olha só. Muita coisa boa, muita bênção tem acontecido na sua vida porque você tem dado um pouquinho para Deus. Imagina se você der mais. Você tem dado um pouquinho de tempo, você tem dado um pouquinho de seus recursos, você tem se esforçado um pouquinho só para servir a Deus, e Deus tem derramado bênçãos sem medida na sua vida. Imagina se você se dedicar mais. Aumentar esse percentual de dedicação, aumentar esse percentual de busca. Imagina o que Deus é capaz de fazer. Como as bênçãos de Deus irão te alcançar. Depois você lê lá, Deuteronômio 28. Leia hoje à tarde, Deuteronômio 28. Pense em vidas que você conhece, que já foram abençoadas por Deus, o quanto Deus já fez nessas vidas. Use essas vidas, essas nuvens de testemunho, como um referencial para o seu desenvolvimento. Use essas vidas assim, como referencial, né, do que Deus fez na vida deles e o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Não há diferença entre ele e você. Talvez haja diferença na busca de colocar Deus no centro. Provérbios 16:3. Confie ao Senhor os seus planos e seus pensamentos serão estabelecidos. Deus mesmo vai colocar no seu coração planos, projetos, estratégias. Ele mesmo vai colocar no seu coração planos, projetos, estratégias. E Ele mesmo vai fazer acontecer, porque a Bíblia diz que tanto querer como efetuar procede de Deus.
Então Ele mesmo vai colocar diante de você. Salmo 37, versículo 5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Caminho, entregar seu caminho, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu destino ao Senhor. Entregue os seus projetos ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Se eu simplesmente entregar, pega essa preocupação sua, coloca na mão de Deus, vai tocando a sua vida para frente, e deixa Deus ir trabalhando nisso. O que vai regar essa semente para germinar é a sua oração. Coloca na mão de Deus, vai orando e vai tocando a sua vida para frente. Você está ansioso, preocupado, como é que vai ser isso? Não fica assim não. Não fica assim não. Não fica, como é que vai ser isso não. Isso é com Deus. Só toca a sua vida para frente, deixando Deus no centro do comando. Portas irão se abrir que você nem imagina que estavam disponíveis para você. Pessoas irão te procurar que você nem imagina que essa pessoa lembrava do seu nome. Mas Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer condições, Deus vai trazer situações que vão abençoar a sua vida. Quando nós mudamos para cá, e eu tenho que dizer isso, a gente estava preocupadíssimo. Eu, Adriano, alguns irmãos, nós estávamos orando que ia vencer o contrato. Eu sempre vou contar esse testemunho, sempre. Ia vencer o nosso contrato, ia aumentar, e a gente não estava aguentando pagar aquele aluguel. E a gente começou a orar, Deus vai dar a solução. A oração era essa, Deus vai dar, Senhor, aponta uma solução. Porque alguns dos problemas que a gente enfrenta é querer colocar para Deus o que Ele vai fazer. Senhor, se o Senhor abrir a porta aqui desse jeito, se o Senhor tocar no coração do fulano, vai ser bênção, hein? Ô Senhor, pensa bem no que eu estou falando com o Senhor aqui, hein? Enquanto a gente querer apresentar solução, quando a gente quiser apresentar solução para Deus, vai tudo dar errado. Mas quando a gente confiar em Deus, falar assim, o que Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu tenho que orar sobre isso. Senhor, toma providência nessa situação aqui. Ele vai abrindo saídas surpreendentes. Ele vai abrindo portas que você nem imaginava. E a gente não estava nem imaginando em mudar para cá. Até que Deus falou assim, vai para lá. Senhor, mas lá vai ser muito caro. Eu lembro que o Lu me ligou, pastor, você não vai acreditar, a loja é assim, assim, assim. Eu falei, ô Lu, já vi, cara, já vi a loja, mas a gente não vai aguentar pagar isso não. Quanto você acha que ele vai cobrar, pastor? Na hora que falou que era metade, a perna até tremeu. Eu falei, gente, Deus está nesse negócio, eu nem sabia. Deus está nesse negócio. E Deus foi abrindo as portas. A gente tem que sempre lembrar das bênçãos que Deus realizou na nossa vida, para a gente estar sempre fortalecido para os desafios que se apresentam todo dia. Deus sempre lembrava o povo que o mar tinha sido aberto. Deus sempre lembrava o povo que o Rio Jordão tinha sido aberto. Deus sempre lembrava o povo que eles tinham comido o pão que desceu do céu, para que eles lembrassem que Deus é Deus. E o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente e vai fazer até o final. Eu e você, a gente que não pode mudar a nossa fé. É a gente que não pode mudar a nossa perspectiva. Fica firme aí, meu irmão. Fica firme aí, que a bênção do Senhor está chegando. Fica firme aí. Seja fiel. Mantenha Deus no centro, que a bênção do Senhor vai te alcançar. Ela está correndo atrás de você. Está correndo atrás de você, vai acabar te alcançando. Fica firme aí. Mantenha Deus no controle de todas as coisas. Porque Ele está fazendo uma grande obra, está organizando tudo. E daqui a pouco você vai ficar feliz com o que Deus está fazendo. Quantas vezes você olhou e falou, é o fim, agora o que eu vou fazer? Mês que vem não tem... Gente, mês que vem não tem jeito não, como é que eu vou fazer? Aí você vai e fala com Deus, Senhor, mês que vem está chegando. Aí Deus fala, eu sei, já está tudo certo aqui. Aí Deus falando do mês que vem aí, está tudo certo, pode ficar tranquilo. Descansa, meu irmão, descansa. Porque Deus já está no mês que vem. Então fica firme aí. Deus no controle, está tudo tranquilo. Ele está no controle, Vitória. Ele está no controle. Então está tudo certo, né? Vou terminar dizendo o seguinte, que às vezes a gente pensa que um anjo vai aparecer, que coisas extraordinárias vão aparecer. Às vezes Deus envia pessoas. Né? Envia pessoas, envia situações. Te coloca em situações diferenciadas, que vai mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver, vai mudando, vai te dando direcionamentos novos. Né? Talvez você vai ter que recuar, parar, talvez. Mas continua crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor.
Nós estamos entrando no mês da família e estaremos realizando este culto com ceia do Senhor. E o tema da nossa reflexão é a família de Deus. Uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre é que nós somos família de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que essa palavra, ó Deus, encontre um lugar dentro dos nossos corações, crie raízes e gere frutos para a glória do Teu nome. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, perdoe os momentos em que nós tiramos o Senhor do centro e assentamos na condição de centro da nossa própria vida. Ajuda-nos, ó Deus, a entregar nosso caminho ao Senhor, sabendo que o mais o Senhor fará. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos nossos planos ao Senhor, sabendo, ó Deus, que os pensamentos podem ser estabelecidos, porque o Senhor mesmo ordena a bênção sobre a vida do Teu povo. Perdoa os nossos pecados, tem compaixão de nós e ajuda-nos, ó Deus, a priorizarmos ao Senhor, a nos dedicarmos mais ao Senhor, a nos envolvermos mais com o Senhor, na certeza de que o Senhor tem nos chamado para isso, para sermos abençoados assim, sendo usados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um bom almoço, uma boa tarde. Logo mais a gente se encontra aqui para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade.